Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos à palavra, porque a palavra de Deus hoje ela quer transformar os nossos corações, transformar as nossas vidas nessa manhã de domingo, domingo de Páscoa, domingo triste, porque as famílias, né, têm o costume de se reunir nesse feriado para estar juntos, para estar ministrando vidas, para estar abençoando uma outra com a presença, né? Aquele é o famoso almoço de família. Muita gente gosta de comer bacalhau, trocar ovos de Páscoa e tal. E esse domingo está sendo atípico nas nossas vidas, né? Eu tenho particularmente 47 anos, nesses 47 anos nunca vi uma Páscoa como essa, né? As ruas vazias, pessoas dentro de casa, pessoas separadas. Tenho certeza que muitos ali vão estar se reunindo via online, né? Mas mesmo assim não é presencial. Tem gente sentindo falta de dar um abraço, do carinho das pessoas, né? E é muito triste. É uma Páscoa que nós estamos vivendo triste, mas eu creio que a palavra do Senhor vai confortar muito o nosso coração neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então vamos para a palavra. Eu quero que você, através do seu aplicativo, de algum site da internet, existem sites bons com a palavra de Deus, né? Eu uso Bíblia Online, é muito bom. Tenho a Bíblia, meu aplicativo é a Bíblia Your Version, ele também tem um site para você poder estar consultando a palavra de Deus. Ou você que está aí com a palavra no papel, que Deus abençoe mais a sua vida, porque a palavra no papel ela também é poderosa para as nossas vidas. Então você vai abrir lá no livro de João 11, versículo de número 25, para nós entendermos um pouco mais da palavra de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? E eu vou ler junto com você aí na tela. Mais uma vez eu falo, nós usamos a versão NTLH, que é uma versão um pouco mais direta da palavra de Deus, mas tudo que está escrito aqui também está escrito nas outras versões, na RA, na NVI, na NVT, na RC e em todas elas em nome de Jesus. Amém, irmãos? E assim diz lá João 11, 25, 26. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí vem uma pergunta muito interessante. Você acredita nisso? Escreve aí no chat. Eu sempre esqueço onde está o chat. No chat aqui, ó. Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus? Ou se você está assistindo esse vídeo depois, deixa aí, ó, nos comentários. Você acredita nisso? Entendeu? E se responda: eu acredito, eu creio. Jesus Cristo fala, vou ler novamente, né, a frase de Jesus Cristo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém? Se você puder orar comigo e pedir para que o Senhor ilustre a nossa mente a respeito da palavra de Deus agora comigo, então feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez entramos na Tua presença, mais uma vez adoramos o Teu nome, mais uma vez glorificamos a Ti, Senhor amado, por poder receber a Tua palavra, Senhor amado, em nossas vidas, mesmo que seja através de vias online, Pai querido, mas que a Tua palavra atravesse, Senhor amado, a internet e encontre corações que precisam de ouvi-la, Senhor amado. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai amado, nesta manhã maravilhosa e ministra e conforta o nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos e te louvamos e te adoramos no santo nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa para as nossas vidas. João 11, 25, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e aquela pessoa que crê nele, ela não morrerá, ela terá a vida eterna. É muito louco a gente poder ouvir essa palavra, e eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a viajar comigo lá para o tempo que Jesus Cristo logo, né? Obviamente que Jesus Cristo não foi crucificado no dia, sei lá, que dia que foi, quinta-feira, dia 9, 10, dia 10 de abril, né? De mil e alguma coisa para trás, né? Mas no tempo que Jesus Cristo foi crucificado, provavelmente no dia 14 de Nissan, né, conforme o calendário judaico, Jesus Cristo,
ele ali na prisão e na crucificação dele, muita coisa passou pela cabeça dele naquele momento, né? E muita coisa passou não somente na cabeça dele, mas na cabeça daqueles que serviam a ele. Eu quero que somente agora seja transportada para o domingo de manhã, antes da ressurreição, antes de descobrirem a ressurreição. Eu quero que você imagine, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André, Mateus, esses caras que andaram com Jesus, como estava o coração deles. Quando eu paro para pensar nesses corações, eu penso que eram corações tristes, porque a esperança já havia se perdido, já não havia mais esperança para eles, já não havia mais uma situação das pessoas poderem entender que, tipo assim, puxa vida, nós nunca mais vamos ouvir a palavra de Deus através da vida de Jesus Cristo. Por mais que Cristo tivesse falado a frase que nós lemos agora, que ele era a ressurreição e a vida, e por mais que ele tinha dado diversos sinais que ele ressuscitaria no terceiro dia, os apóstolos e os discípulos de Jesus, eles não absorveram isso naquele momento. Então, Cristo ele morre na sexta-feira, e aí eles passam sexta-feira triste, muitos inclusive na sexta-feira se esconderam com medo de serem perseguidos porque Cristo havia sido preso. Eles passam um sábado triste, é um sábado que já não é um sábado normal, porque eles não estavam felizes naquele sábado. Aí chega no domingo de manhã, eles não acordam felizes, eles acordam tristes. A esperança já não existia mais no coração deles. As coisas já não tinha como ser restaurada a esperança naquele momento, porque Cristo morria. Um fato para a nossa vida, né? Eu particularmente perdi pessoas valiosas na minha vida ao decorrer dos meus anos, né? Perdi a minha avó Lenita, que pregou o evangelho para mim, para os meus irmãos, para a minha família. Perdi a minha mãe, né? Nós tínhamos um ano de ministério, um ano e pouco de ministério. O Senhor levou a minha mãe e ela faz uma falta na nossa vida. E recentemente, né? A coisa de 2 anos atrás, ele levou a minha avó Alzira, que era uma pessoa que nos ensinou a ser felizes e alegres, porque até nos momentos de doença ela era muito feliz. Mas quando acontece a morte aqui no nosso plano, no plano terrestre, no plano natural, uma tristeza invade o nosso coração. A tristeza, ela começa a tomar parte da nossa vida, porque a gente já não tem mais aquela pessoa querida ao nosso redor. A gente não tem mais como ter comunhão com aquela pessoa. E isso realmente é muito triste, meu irmão, minha irmã. E naquele domingo de manhã, quando Pedro acorda, ele não acorda feliz, ele acorda triste. Mesmo porque antes da crucificação de Cristo, ele havia negado Cristo. Olha só como estava o coração de Pedro naquele momento. E não somente de Pedro, de Tomé, que foi apóstolo, de Tiago, de João, de André. Essas pessoas, elas estavam com o coração entristecido, porque eles já não tinham mais a fonte da palavra, que era Jesus Cristo, a sabedoria de Cristo, os milagres que Cristo faria, e eles já não tinham nem mesmo a presença da amizade de Cristo com eles. Era um domingo triste para eles. E veja bem, era um domingo triste também para Maria, mãe de Jesus, mãe biológica de Jesus, aquela que teve a gestação de Cristo. Era triste também para Maria Madalena, né? E nós já vamos chegar nesse ponto, e para outras pessoas que eram ligadas a Cristo, né? Porque Cristo morreu, né? Domingo de manhã eles acordaram com os seus sonhos despedaçados, com a sua esperança quebrada. Olha só que interessante, quando você para para pensar no coração dessas pessoas, havia uma promessa, vamos lá, havia uma promessa que foi escrita lá em Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos os profetas da antiguidade, eles profetizaram que viria um Messias. E o coração deles, havia essa ansiedade de receber esse Messias. E aí, de repente, eles encontram um que eles acreditam que seja o Messias, que era Jesus, o Cristo. E tudo indicava que ele era o Messias. E eles se sentiram com o coração felizes. E existe, inclusive, um momento, né, que uma pessoa... Simão, né, lá quando vê o nascimento de Cristo, ele fala: eu consegui ver o Messias. Então, quer dizer, já sim, eles estavam felizes, e eles passaram 3 anos de grande felicidade, porque Cristo estava com eles, Cristo operava milagres, Cristo falava da palavra, ensinava a respeito do reino, e as pessoas, elas se tornaram cada vez mais felizes diante do Senhor. Por quê?
porque elas conseguiam ver a face de Cristo. E aí quando chega na fatídica quinta noite, né, que eles acabam de tomar a última ceia, a ceia do Pessar, né, que é a ceia judaica, e Cristo ele dá algumas instruções ali, Cristo vai para o Getsemane orar, e de repente, por causa da ganância, da ambição, da inveja, Cristo é preso. Naquele momento acontecem muitas coisas. Pedro nega ele, ele é humilhado pelas pessoas, ele apanha porque ele é chicoteado, até ele chegar ao momento de ser crucificado. Naquela cruz, a esperança de muitos também foram naquele momento. Então, domingo de manhã era um domingo triste, não era um domingo feliz. Era um domingo que as pessoas, elas tipo assim, falavam assim, puxa vida, já não há mais esperança para nós, eu já não sinto mais força para viver. E aí agora eu quero que você pegue a palavra de Deus e vá comigo lá em Lucas 24, em nome de Jesus. Vamos lá para Lucas 24, né? Eu vou aqui, quem achar Lucas 24 escreve aqui, amém. Achei Lucas 24, em nome de Jesus. E Lucas 24, ele ilustra legal a ressurreição de Cristo, porque apesar de o coração das pessoas estarem triste, era um domingo triste para aquelas pessoas, não era um domingo feliz. Eu creio que muitos estão vivendo esse domingo triste nos dias de hoje, porque não há motivo para felicidade, porque nós estamos aí diante de um vírus letal, né, batendo a nossa porta. Nós temos aí pessoas, né, queridas falecendo, né, graças a Deus, eu glorifico o nome do Senhor todos os dias, porque eu ainda não tive nenhum alguém próximo a mim, muito próximo a mim, falecido, mas eu tenho tido testemunhos de amigos próximos que conhecem pessoas que faleceram por conta do coronavírus. Mas eu creio que Deus, ele vai trazer vida para o nosso coração e vida com abundância em nome de Jesus. E eu quero que você que abriu lá em Lucas 24, observe comigo o versículo 1 que está escrito assim: no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. É tremenda essa passagem, porque mesmo Cristo tendo morrido, elas queriam estar ainda próximos ao corpo dele. Porque para elas Cristo era o físico e é natural. Sabe, irmão, minha irmã, eu não estou aqui para pregar contra a morte. E como eu falei, eu perdi pessoas queridas na minha vida, e isso realmente é muito triste, isso realmente é muito complicado, e realmente produz uma certa tristeza no nosso coração. E o que acontece? Quando nós estamos com Cristo, há uma diferença. Hoje em dia, eu não sinto tristeza pela morte das pessoas que eu perdi. Eu sinto saudades, que é uma coisa. E eu guardo muito bem os ensinamentos que elas passaram para mim. Aquelas mulheres, elas haviam comprado perfumes para passar no corpo de Jesus Cristo, para que outras pessoas pudessem visitar o corpo, apenas o corpo dele. Era uma tradição judaica. Mas a caminhada, eu creio que elas levantaram, em algumas versões, se não me falha a memória, em Mateus fala que era bem cedo, já o sol ainda não tinha nascido. Aí o que acontece? Aí de repente, elas levantam cedo, com o coração triste, com o coração amargurado, com a esperança já meio que morta, e ela vai até, ela faz uma caminhada até lá a sepultura de Cristo, levando perfume para passar no corpo de Cristo, né? Porque já não existe mais esperança para elas. Sabe, meu irmão, minha irmã, é muito difícil a gente liga a televisão, a reportagem só fala de morte. Morreu tantas pessoas, e tantos estão infectados, tantos estão mortos. Aparece algumas negócios, eu até falei essa semana, lá no Equador apareceu como é que chama? Uma imagem das pessoas colocando os corpos nas ruas para as funerárias pegar, porque as funerárias estão superlotadas de trabalho, né? A gente vê muita cena triste. Na Itália a gente vê os caminhões do exército levando aquele monte de corpo. A gente vê guindaste pegando corpos nos Estados Unidos. Quer dizer, isso é uma cena triste. Então a gente acorda num domingo de manhã e a gente acorda triste porque nós estamos à mercê desse vírus, né? Mas
a palavra de Deus, ela fala que há uma esperança, que há uma vontade de estar com Deus novamente, há uma vontade de voltar o seu coração para Deus, né? E o que acontece? Acontece o seguinte, aquelas mulheres, elas não saíram felizes para passar perfume no corpo de Cristo. Elas saíram com o coração triste. E o que acontece? Não tinha felicidade dentro do coração e nem esperança para elas. E olha só o que fala no versículo 2 e 3 de Lucas 24. Diz assim, elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, quer dizer, elas já não estavam felizes com aquela situação, já não havia felicidade para aquelas vidas, já não tinha felicidade para aqueles corações, entendeu? E aí, de repente, naquela situação, o que elas veem? Elas veem o seguinte, ela chega lá e o cenário piora. Né? O corpo, a sepultura de Cristo havia sido violada. E elas vê a pedra para o lado, os soldados que tomavam conta, os caras não estavam lá. Então, quer dizer, a situação ela fica pior. Entendeu? A situação fica mais complicada, fica mais difícil. Entendeu? E o que acontece? Quando essas pessoas elas olham esse cenário, o coração delas se entristece demais. Entendeu? É muito difícil. Ontem nós estávamos no estudo bíblico e a avó de uma amiga nossa, né, que é missionária, que foi missionária na África, ela falou assim, toda vez que vem um grande avivamento, nós passamos por uma coisa muito complicada. Entendeu? E ela crê que no término dessa crise, vamos chamar assim, vai haver um grande avivamento nas vidas. Pessoas vão ser salvas, vão ser transformadas. O poder de Deus vai ser ampliado na vida das pessoas, mas daqueles que permanecerem firmes com Cristo, naqueles que estiverem com o coração voltados para Deus, né? Obviamente o cenário ele não fica melhor a cada dia, ele fica pior. Desde quando surgiu o primeiro caso de coronavírus, que teoricamente foi em dezembro do ano passado, o cenário ele só tem piorado. E aí quando chegou na Itália, o negócio começou a crescer fortemente. Aí logo as pessoas começaram a ficar preocupadas. Nossa, vai chegar aqui. E aí as pessoas começaram a ficar com o coração tipo, né, fechado, entendeu? E falou assim, puxa vida, né, será que isso vai realmente acontecer? E a gente percebe que isso acabou acontecendo aqui no Brasil. Aí eu não esqueço, eu lembro que eu estava almoçando e eu vi uma reportagem que talvez tinha um caso em Minas, aí daqui a pouco falaram, não era um caso não, fica tranquilo, até o começo do mês de março, onde realmente teve uma fatalidade aqui em São Paulo. Aí o coração começa a ficar mais apreensivo, o coração começa a ficar mais fechado, e de lá para cá nós só temos recebido más notícias. Aquelas mulheres, elas tinham perdido Jesus Cristo, e elas levantam triste para passar perfume em Cristo, e quando elas chegam lá o cenário piora, porque a sepultura de Cristo havia sido violada. E o coração delas se fecharam mais ainda. E elas falaram assim, puxa vida, a gente não vai conseguir realmente seguir em frente. Vai ser muito complicado a gente sair dessa situação. Mas olha só que tremendo o que acontece no versículo 4 ao 7 de Lucas 24. Acompanha comigo aí na palavra, meu irmão, minha irmã. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante dela 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estavam na Galileia, ele disse a vocês, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Olha só que mensagem poderosa, meu irmão, minha irmã. Olha que mensagem forte que veio para a vida daquelas pessoas, para a vida daquelas mulheres. Tipo assim, realmente,
Por que elas ficaram tristes? Por que o coração delas se envolveu pela tristeza? Porque já não existia mais esperança nessas vidas. Por que, meu irmão, minha irmã? Porque elas se deixaram levar primeiramente pelo coração. Porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Quando Cristo morre na cruz, é muito forte. Quando Cristo morre na cruz, as pessoas ficaram tristes, os seguidores deles ficaram tristes, mas porque eles viram apenas o cenário da crucificação. Mas eles esqueceram completamente a palavra que Cristo havia deixado. E o anjo, ele chama a atenção dessas mulheres. O anjo fala: por que vocês estão procurando no lugar dos mortos aquele que está vivo? Havia já uma profecia, e uma profecia citada por Cristo. Não era somente uma profecia. As Escrituras falavam, Isaías fala, Ezequiel fala da ressurreição de Cristo no terceiro dia. Mas Cristo, ao decorrer do tempo dele, ele fala que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Existe um momento que ele está confrontando ali como é que chama? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, e ele fala: destrua esse templo que em 3 dias eu restaurarei novamente. E é muito louco, ele fala isso, ele deixa isso claro para as vidas. E naquele momento, por conta da circunstância, o coração delas fechado para a palavra de Deus, fechado para o amor e para a esperança que poderia vir de Deus, esqueceram desse detalhe. Esqueceram dessas frases de Jesus Cristo. Esqueceram que o milagre precisava acontecer. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu tenho, para honra e glória do Senhor, aqui em casa eu tenho ouvido muita palavra, eu ouço muito louvor, mas as palavras, principalmente de live, eu não sou o único que estou fazendo live, e para honra e glória do Senhor, muitas igrejas estão fazendo live, e a gente consegue, teoricamente, virtualmente visitar essas igrejas, e nós temos visto os pastores pregar, os servos do Senhor falar a respeito da esperança que vem do Senhor. Né? É tremendo. Quando aconteceu o coronavírus, e eu sempre falo isso e eu volto a repetir, quando aconteceu o coronavírus e falaram que o coronavírus ele era pior que H1N1, que era a gripe do porco, o meu coração começou a se encher de medo. E eu fui lá e orei e falei: Senhor, me deu uma palavra. Ele me deu Salmo 21. E eu tenho visto muitos pastores pregar Salmo 21, não, desculpa, Salmo 91. E eu tenho visto muitos pastores pregar Salmo 91, porque o Senhor tem falado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E as pessoas têm ignorado essa palavra, porque elas estão muito mais preocupadas com o que a televisão noticia, do que as emissoras de televisão estão noticiando, do que o que Deus está falando. Aquelas mulheres, elas estavam com o coração fechado, por quê? Porque elas estavam preocupadas com o que as pessoas estavam falando, porque a sociedade estava falando, porque a cultura estava falando. Por isso que o coração delas se fecharam. Então elas começaram a ser guiadas pelo coração e pela sociedade. É um fato, né? Existe um ditado no mundo que fala: para tudo se dá um jeito, só se dá um jeito para a morte. E elas começaram a viver exatamente esse ditado. Cristo morreu, Cristo já não está mais conosco. Mas aí os anjos do Senhor aparecem para elas e falam: por que vocês estão procurando no lugar dos mortos aquele que vivo está? Por que o coração de vocês está tão entristecido? Por que já não existe mais esperança no semblante de vocês? E hoje Cristo fala para nós a mesma coisa. Por que não existe mais esperança no seu semblante? Por que há tristeza no seu semblante? Por que você está preocupado? Por que você está preocupada? Onde está a sua fé neste momento? Onde está o seu coração neste momento? Se o seu coração, se a sua fé, se o seu entendimento se encontra nas notícias, no que o nosso ministro da saúde fala, na briga que existe entre o nosso presidente e a esquerda, e até mesmo nas besteiras que o nosso presidente tem falado, se o seu coração se encontra aí, você fatalmente não está vivendo um Cristo vivo. Você está vivendo um Cristo morto. Você está vivendo um Cristo que ele não tem nada para entregar na sua vida. Ele não tem bênçãos para entregar para você. Ele só tem morte. Agora, se você crer na palavra, se você deixar o seu coração se envolver com a palavra, se você encher o seu coração com a palavra de Deus, se você orar buscando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, você com certeza vai ser renovado a cada manhã. Você vai ser transformado, você vai ser liberto.
E com certeza o Senhor vai encher o seu coração de esperança neste momento, meu irmão, minha irmã. Foi isso que o anjo do Senhor chamou a atenção daquelas mulheres. Hoje o anjo do Senhor chama a nossa atenção para próximo do Senhor. Hoje o Espírito Santo de Deus fala: fique próximo a mim, porque eu vou te proteger. O Salmo 91 deixa isso claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você é aquele, você faz parte do grupo daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está na presença de Deus, que busca a presença de Deus, que busca o amor do Senhor. Você é essa pessoa? Se questione isso neste momento, meu irmão, minha irmã. Porque se você não se questionar, você vai estar vivendo momentos tristes. Então a sua Páscoa é uma Páscoa triste. Mas agora, se você está vivendo um Cristo vivo, porque Ele ressuscitou, enche o seu coração de alegria, abra a sua janela e dê um glória a Deus, mande glória a Deus para o povo da sua igreja, mande glória a Deus pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, por todas as redes sociais, já que você não pode sair de casa, faça hoje uma videoconferência e fale para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para os seus amigos: Cristo vive está, é por isso que eu estou alegre, coronavírus não vai me entristecer, as emissoras de televisão não vai me entristecer, pronunciamentos do nosso presidente não vai me entristecer, porque a minha fé está em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele vai me trazer vida, e vida com abundância. Essa é uma verdade para o nosso coração, meu irmão, minha irmã. Essa é uma verdade para a nossa vida. E que às vezes nós não entendemos. E sabe por que nós não entendemos? Porque o nosso coração está fechado, porque o nosso coração está corrompido pela sociedade. E olha só, eu quero dar continuidade nesse texto porque ele é tremendo. E às vezes a gente não observa, às vezes a gente olha e fala assim: puxa vida, eu não estou conseguindo entender o que Deus está falando, mas Deus está falando claramente: eu estou com você. Olha só o que ele fala no versículo do 8 ao 12. Ele diz bem assim, meu irmão, minha irmã: então as mulheres lembraram da palavra dele, e quando voltaram ao túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Sabe, meu irmão, eles não acreditaram porque o coração deles também estava voltado para que a sociedade fala: quem morreu, morreu. Né? E olha só, porém Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar, meu irmão, minha irmã. Por que você não está crendo? Por que você não crê que Cristo está vivo? É muito triste para aquele que não tem Cristo. Eu fico muito triste para aquelas pessoas que elas não conseguiram entender isso para a vida delas. Eu fico muito triste. Nós temos visto aí uma crescente de lives na internet, na televisão, em canais abertos, de cantores sertanejos, de cantores de funk, de cantores pop, né? Todo mundo, né, se pendurando, tentando: ai, puxa vida, eu preciso disso, ai, eu preciso disso para minha vida, ai, eu não consigo sair para ir num show, não consigo sair para beber, ai, não sei o que, sabe? E a tristeza começa a crescer cada vez mais e mais. Eu tenho visto casais se brigando porque estão juntos na quarentena, casais. A pessoa casou e a pessoa tá triste porque ela tá na quarentena com o marido, com a esposa. Que casamento é esse? Eu tenho ouvido pessoas com depressão. Mas espera aí, onde está Cristo? Sabe, meu irmão, minha irmã, desculpa falar, mas se uma pessoa que não tem Cristo está vivendo esse tipo de coisa, e se essa pessoa me procura, eu falo: olha, Cristo pode transformar sua vida. Eu vou falar isso para ela. Agora, se um cristão fala isso para mim, eu falo assim: você precisa aceitar Jesus. Porque você ainda não aceitou Jesus na sua vida. Você está vivendo conforme o noticiário. Conforme o que você recebe no WhatsApp. Você não está vivendo conforme Cristo.
Porque Cristo, ele nos fortalece, ele nos enche de esperança. É claro, eu não estou falando aqui para você agora meter o louco, pegar e falar assim, ah não, mano, então quer saber de uma coisa? O pastor foi lá, pregou, falou domingueira, que tipo assim, que eu tenho que ficar com Deus, então eu vou sair, eu vou pra rua, eu vou agora pro Parque do Ibirapuera dar uma passeada, eu vou curtir uma praia. Não, não é para você fazer isso. Nós temos que entender a autoridade, principalmente você que mora em São Paulo. O nosso governador, ele fechou São Paulo até dia 22. Então vamos respeitar a ordem da nossa autoridade. Entendeu? Sim, se a ordem é ficar em casa, fique em casa, mas fique com Deus. Fique com o Senhor no seu coração. Fique com a palavra de Jesus. Se você não tem o que fazer, meu irmão, minha irmã, essas lives que estão acontecendo, elas ficam disponíveis para você assistir depois. Então assiste, tem um monte de live acontecendo. Hoje de manhã eu fui convidado para uma live. Ontem de manhã eu estava numa live, né? Eu não pessoalmente, mas eu estava assistindo uma live, né, da palavra de Deus, transformando meu coração, sabe, enchendo meu coração de vida. Agora o cristão, ele fica preocupado, aí ele quer ver jornal, ele quer ver notícias, ele fica ligado ali o dia inteiro nos canais de notícias da internet e não procura a palavra. Vai ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Vai orar, pega o seu marido, pega a sua esposa neste momento, sabe, separa um tempo para fazer uma oração e orar por vocês dois mesmo. Tanta coisa para ser feita, meu irmão, minha irmã. Tanta coisa para ser feita neste momento, neste tempo de reflexão. Isso é um momento que Deus está nos preparando e nos separando para uma reflexão. Deus tem algo maior para as nossas vidas. Deus não tem medo. Deus tem o quê? Deus tem alegria para mim e para você. Então não deixe o seu coração se entristecer. Não deixe o seu coração fechar. Permita que o Senhor, ele vá fortalecendo a sua vida. Não deixe que a sociedade te leve para esse lado, meu irmão, minha irmã. Não deixe a sociedade te levar para esse caminho. Eu quero continuar nesse texto com você, meu irmão, minha irmã, aqui no versículo 13, em nome de Jesus, né? O Senhor, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Não vamos deixar de servir a Deus não, meu irmão, minha irmã. No 13 e 14, né, conta a história dos caras que estavam num caminho para Emaús. Olha só essa história. No 13 diz assim: naquele mesmo dia, no domingo, 2 dos seguidores, preste bastante atenção, esses caras eram seguidores de Jesus. Esses caras, eles ouviram ali a palavra de Deus, eles ouviram Jesus, os ensinamentos de Cristo, eles andaram com Cristo. 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O que é interessante nessa passagem é que esses caras, eles eram seguidores de Jesus. Sabe? E sabe, meu irmão, minha irmã, se você não é seguidor de Jesus, eu quero te convidar para aceitar Cristo agora. E se tornar um seguidor dele. E permitir que ele habite no seu coração e que ele enche o seu coração de alegria. Essas pessoas, esses 2 homens, eles tinham um caminho com Cristo. Eles andaram com Cristo. Eles aceitaram a Cristo. Eles entenderam que eles estavam diante de um Messias. Maravilhosa essa passagem, maravilhosa essa palavra. E ali, continua lá no versículo 15 e 16 o seguinte, se você puder ler comigo e acompanhar aí na palavra de Deus. Então, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Veja bem, o que não deixava aqueles homens reconhecerem a Cristo? Jesus, vamos lá. Vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar todos nós juntos. Estava andando aqueles 2 homens que eram seguidores de Jesus. Não eram pessoas qualquer, eram seguidores de Jesus. Eles estavam andando os 2. E aí de repente Jesus, que é o próprio Cristo, aparece para eles. Eles estavam andando e comentando: puxa vida, Jesus morreu, né? Puxa, Jesus foi crucificado. Eu acho que em determinado momento algum falou: lembra quando ele multiplicou o pão? Eu comi desse pão. E aquela vez que ele transformou água em vinho? Pode crer, ele transformou água em vinho. E aí eles começaram a trocar uma ideia. Puxa vida, mas ele morreu, né? Você viu, foi 80 chibatadas. E a coroa dele que era de espinho? Pode crer. Eles estavam falando com tristeza e eles eram seguidores de Jesus. Eu volto a falar, eles eram seguidores de Jesus. Veja bem, essa palavra é muito para cristão, é para o cara que está na igreja, é para mim que está lá louvando o Senhor todo domingo na igreja, todo sabadão na igreja, é para o povo da igreja.
É verdade, a coroa dele era de espinho, e você viu que era pesada a cruz. Mano, e você viu que absurdo, né? Fincaram cravos nas mãos dele, né? Eram uns cravos, eram uns pregos desse tamanho, vocês viram? Você viu? Aí o outro falou, pode crer, porque os outros eram só acorrentados, mas Jesus, cara, enfiaram os pregos desse tamanho. Nossa, que absurdo. Aí de repente o próprio Cristo, que era o assunto dos caras, apareceu para eles. E por que esses caras não viram Cristo, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque faltou duas coisas para eles: a esperança e a fé. Eles não tinham mais esperança da ressurreição de Cristo, né? Por quê? Porque eles não tinham fé, ou seja, eles não acreditaram no que Cristo tinha falado. Apesar desses caras serem seguidores, eles não acreditaram no que o próprio Cristo fala. Você sabe que às vezes nós somos assim? Às vezes eu falo assim, não, mano, eu não sou. Não, você é assim sim. Às vezes você pega uma palavra, você lê, Deus fala com você fortemente, passa 2, 3 dias, você esqueceu o que você falou e você está tomando a atitude errada. Deus fala assim, vigiai e orai. Aí você fala assim, eu preciso vigiar, eu preciso orar. Mano, passa 2 dias, você já não está mais vigiando nem orando. Sabe, essa é a verdade. Esses caras ouviram Jesus falar que ia ressuscitar no terceiro dia e eles não estavam ligados que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. E aí o que acontece? Eles estavam falando a respeito da morte de Cristo e aí de repente Cristo aparece para eles. E eles não conseguem ver Cristo. Se pergunte para você hoje, meu irmão, minha irmã, você está vendo Cristo? Você está vendo Cristo na sua vida? Você está vendo Jesus na sua vida? Jesus, ele é presente no seu coração? Jesus está aí com você? Jesus está no seu lar? Jesus está na sua família? Jesus está no seu emprego? Será que você não viu Cristo? É a mesma história daquela pessoa que pede algo para Deus e Deus dá vários sinais. Eu vou contar, é uma piadinha, eu vou contar essa piada aqui para vocês. A piada conta que tinha um senhor, ele era muito cristão. Ele era muito crente, E aí o que acontece? Começou a vir uma forte chuva na cidade dele. E aí tipo, chegou o vizinho e falou assim, pô, senhor, né? Vamos chamar esse senhor de Zé Maria. Ô Zé Maria, vamos embora daqui, que vai chover, vai encher de água até o teto. Aí o Zé Maria falou assim, não, mano, o senhor vai me salvar. Aí daqui a pouco a chuva começou a entrar dentro da casa dele, porque era uma enchente, era um grande temporal. E aí daqui a pouco veio alguém da Defesa Civil falar, senhor, o senhor precisa sair daqui. Aí o Zé Maria falou, não, mano, Deus vai me salvar. E aí daqui a pouco a chuva começou a crescer, começou a tomar parte do sofá, pegou a televisão. Aí entra um bombeiro e fala, senhor, por favor, entra no barco, vamos, o senhor vai morrer aqui. E ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí a chuva começou a passar, começou a cobrir toda a casa dele. Ele correu pro telhado, veio um bombeiro num barquinho e falou, senhor, se o senhor não entrar agora, o senhor vai morrer. E ele fala assim, não, Deus vai me salvar. E aí daqui a pouco a chuva cobriu e aquele homem morreu afogado. O Zé Maria morreu afogado. Quando ele chegou no céu, ele chegou bravo. Ele chegou para Deus e falou assim, mas o senhor não ia me salvar? Ele falou assim, mandei seu vizinho, mandei o cara da Defesa Civil, mandei um bombeiro 3 vezes para você e você não ouviu ele. Por isso que você está aqui agora. Quer dizer, Deus ele dá sinais para a nossa vida e a gente não escuta, e a gente não entende. E aí daqui a pouco a gente está morto e a gente vai lá brigar com Deus. Aí Deus fala assim, pô, mas eu mandei sinais, eu falei, você estava lá, passou um louvor que falou para você não fazer aquilo, saca? Aí você estava andando, tinha uma pregação que falou, você foi na igreja domingo, o pastor falou para você não fazer, né? Na igreja, no culto, na hora da palavra, aí você conversou com ele, ele te aconselhou através do Espírito Santo para você não fazer. E você fez, agora a culpa é minha? Não, a culpa é sua. Porque te faltou fé, porque você não quis ouvir. Isso acontece muito no mundo, no meio cristão. Deus tem falado com a gente, Deus tem falado, Deus tem levantado os seus servos, Deus tem levantado os seus discípulos, Deus tem levantado os seus profetas para falar para nós, mas nós não estamos escutando porque nós estamos com o nosso coração completamente voltado para a sociedade. E aí, irmão, meu irmão, minha irmã, é isso. Jesus Cristo apareceu para esses caras e os caras não viram Cristo. Entendeu? E os caras não viram Cristo. Mano, eu acho que essa passagem aqui é um pouco engraçada. Pra mim é uma piada, é um momento cômico da Bíblia, cara. Porque esses caras, eles não viram Cristo, tá ligado?
Cristo estava deles, estavam falando de Jesus e Cristo apareceu para eles. E olha só, na continuação, lê comigo para a gente dar um pouco de risada. Versículo 17 diz bem assim: então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, o Cleopas, mano, nunca coloque o nome do seu filho de Cleopas, porque o Cleopas aqui é o Norpa, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O cara falou ainda dando bronca pra Jesus, cara. Tipo, eu imagino, cara, será que você não ficou sabendo, não sei o quê? Aí Jesus falou assim, o que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era o profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Olha só quem era Jesus para eles, cara. Olha que legal. Só rapidão. Eu acho interessante eles falar que Jesus ele era poderoso em atos e palavra. Ou seja, Jesus Cristo não só pregava, ele vivia, ele tinha uma ação para com Deus. Então ele era poderoso em atos e palavra. Seja poderoso, poderosa em atos e palavra também, meu irmão, minha irmã. Os chefes do versículo 20, o chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele, olha só, a esperança dos caras. A nossa esperança é que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do grupo que nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram um anjo e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns dos grupos foram ver ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Né? Os caras, tipo assim, mano. Os caras estavam falando para Jesus o que estava acontecendo, cara. E Jesus falou, o que aconteceu? É mesmo? Menina, sério? Verdade? Aconteceu isso? Que coisa! Né? Mano, os caras, mano. Os caras, ele tipo assim, ele estava ali, meu, diante de Jesus Cristo, e eles começaram a falar de Jesus para eles, e eles falam assim, pô, Jesus era a nossa esperança, cara, pô, a gente tinha esperança que ia acontecer alguma coisa diferente, né, e aí de repente eles começam meio que tipo criticar, né, mano, pô, tá vendo, e Jesus morreu, né, já faz 3 dias que ele morreu, mano, eu dou risada, meu irmão, minha irmã, desculpa, mas é verdade, cara, os caras, você vê a cegueira do povo, a gente vê tanta cegueira no povo, desculpa, é que nem eu vejo, né, o pessoal que coloca copo d'água pra orar, tá ligado? Como se aquela água, né, antigamente, né, a água era benzida pelo padre, hoje a água é benzida pela televisão, né, pelo pastor na televisão. Tem gente com rosa ungida. Uma vez o nosso irmão Jorge, o presbítero Jorge, trouxe um vídeo de um cara que tava vendendo cimento abençoado da casa própria, tá ligado? Mano, é uns absurdos tão grande, tão grande, tão grande. Eu tenho um amigo meu, né, eu não vou citar o nome da igreja porque é mal mancada, tá ligado? Mas a igreja tá vendendo águia agora, e ele falou que é umas águias de ferro que custa 500 pau. Eu falo, mano, 500 pau, cara, 500 pau eu vou 5 vezes no Pizza Hut, eu acho que vou mais 6 vezes no Pizza Hut, e olha que a pizza lá é cara, 6 pau uma águia, 500 pau uma águia desse tamanho. Falou, só vender águia, e tipo assim, mano, pra que isso, cara? Quanta idolatria, quanta falta de sabedoria do povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não deixe que esse tipo de coisa entre na sua mente. Permita que somente a palavra de Deus, ilustrada pelo Espírito Santo do Senhor, transforme o seu coração. Para de seguir a ideia dos homens, cara. Mano, tem umas ideias que, mano, é absurdo, cara. A gente vê hoje em dia, os caras, é legal ver os caras da teologia. Tem uns caras da teologia que falam uns absurdos, cara. Sabe? Cadê o Espírito Santo de Deus? Cadê o Espírito Santo na vida desses caras? Eles não estavam lá, cara. Eles não estavam. E os caras começaram a falar, nossa, ele era a nossa esperança, cara. Entendeu? E Cristo estava com eles. Detalhe, Cristo continuou com eles ali. Porque eu acho que Cristo falou assim, vamos ver até onde vai a conversa desses caras. E olha só o que a gente encontra lá no versículo 25. Então Jesus lhe disse, como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar
todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, olha só que legal, e os escritos por todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração... Olha só, né? Olha só o que eles disseram para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava a Escritura Sagrada? É claro que parecia, era Jesus Cristo, meu irmão, falando com você. Depois que Jesus aparece, corta o pão, vocês veem que é Jesus, você ainda fala isso? Que absurdo, cara. E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram 11 discípulos reunidos com outros seguidores. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão, porque Pedro já tinha visto Jesus. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Mano, esses caras, esses dois seguidores, eles são os melhores, cara. Eles são tipo, daquele filme o Debbie e o Lloyd, tá ligado? Eles viram Jesus Cristo, tá ligado? E não se ligaram, e aí Jesus Cristo dá o pão. Eles veem, é Jesus, aí Jesus, pum, desapareceu, tá ligado? E aí daqui falou assim, quando ele falava com a gente, eu fico pensando em papo de louco, tá ligado? E aí, quando ele falou pra gente, você viu que queimava o nosso coração quando ele falava da palavra? Saca? Meu irmão, minha irmã, desculpa, mas acontece isso muito na igreja. Tem muito caras, pessoas, mulheres como esses caras, tá ligado? Jesus falando, e você fala, né? É o rei do óbvio, tá ligado? É a pessoa que fala assim, Jesus Cristo tá vivo. Tá vivo, a gente sabe disso que ele tá vivo, né? Ai, Jesus te ama. A gente sabe que ele ama, isso é uma verdade, né? E quando você vai começar a viver esse amor na sua vida? Quando você vai viver Cristo vivo no seu coração, não é verdade? Né? É que nem tipo assim, eu sempre falo isso e eu vou falar de novo. Eu vou falar por mais de 1 milhão de vezes, no mínimo. Deus é fiel. Pô, isso pra mim é papo de louco, cara. É claro que Deus é fiel. Alguém no mundo, acha que Deus não é fiel, tá ligado? Saca? É você falar pro cara que a água é molhada, tá ligado? Saca? Deus é fiel, isso é um fato. A pergunta não é essa. A pergunta é se você é fiel. A pergunta é se você está com Deus. A pergunta é se o seu coração está voltado em fidelidade para com Deus. A pergunta é se você está caminhando com Deus verdadeiramente. Né? Esses homens, eles têm esse conceito por quê? Porque eles não estavam vivenciando um Deus vivo. Por quê? Porque eles se deixaram levar pela sociedade, pelo misticismo das coisas. E eles inclusive chegaram ao ponto de achar que Cristo já não era mais o Messias. E eles estavam falando isso para o próprio Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar os nossos corações. Para isso a gente precisa abrir a porta do nosso coração. Lá em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, ouça o Senhor batendo na sua porta hoje, meu irmão, minha irmã. Abra a porta, deixe que o Senhor entre e permita que o Espírito Santo de Deus habite em você. Permita que o Espírito Santo de Deus ilustre a palavra de Deus para a sua vida. Permita que o Espírito Santo te mostre o que é certo, o que é errado. Permita que o Espírito Santo mostre que Jesus Cristo está vivo. Hoje é domingo de manhã e Cristo está vivo, porque Ele ressuscitou. E Ele se faz presente no meio do povo, até mesmo quando nós estamos aqui online. O Senhor está vivo, meu irmão. O Senhor está vivo na minha vida e na sua vida. Não deixe que isso aconteça. Eu quero finalizar essa palavra dentro do amor de Deus, obviamente,
mostrando para vocês o que acontece nos próximos versículos. E eu convido você a ler o livro de Lucas e também o livro de João, para que Cristo, através das palavras e dos ensinamentos dele, fique vivo cada vez mais e mais aí no seu coração. E ali fala, no versículo 36 e 39, enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Jesus está levando paz para os nossos corações, paz para as nossas vidas. E ele continua: eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que eu sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, mas vocês estão vendo que eu tenho. Cristo está vivo. Cristo é vivo, meu irmão, minha irmã. A palavra dele é viva. A palavra dele atravessou os séculos. A palavra dele passou ali pelo Império Romano, tentando coibir ela. A palavra dele veio passando pela Idade Média, foi escondida, mas Deus levantou Martinho Lutero e outros reformistas. A palavra dele foi passou pelas doenças, passou pela gripe espanhola, pela febre amarela, pela malária, passou pelo H1N1 e ela vai passar pelo coronavírus. Porque a palavra de Jesus Cristo, ela é viva e ela é presente em nossos corações, porque Cristo está vivo, porque Cristo está entre nós, porque Cristo habita em nós. Então, meu irmão, minha irmã, aceite Cristo agora, esse Cristo vivo, porque Ele vai te trazer alegria, Ele vai trazer paz e principalmente Ele vai ressuscitar a sua esperança, que já morreu. E o Senhor, Ele vai transformar a sua vida poderosamente, transformar o seu coração, transformar você. E você realmente vai poder dizer: eu vivo um Deus vivo, porque Ele está vivo e Ele está habitando entre nós. Jesus habita entre nós. Jesus está vivo. Então hoje não é dia de tristeza, hoje não é dia de você ficar parando para pensar em coronavírus, hoje é dia de você alegrar o seu coração no Senhor, hoje é dia de você colocar um louvor na sua casa, hoje é dia de você meditar na palavra de Deus, hoje é dia de você catar sua esposa, seus filhos, as pessoas que moram na sua casa e falar assim: vamos fazer uma oração, porque hoje é dia de alegria, porque Cristo está vivo. Comemore a vitória de Cristo sobre a morte na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Não comemore as mortes pelo coronavírus. Não comemore notícias erradas, notícias ruins. Não comemore um mau pronunciamento do presidente. Comemore um Cristo vivo. Porque Ele está vivo. E Ele vai transformar as nossas vidas cada vez mais e mais, meu irmão, minha irmã. Permita que esse Cristo habite em você neste momento e na sua família. Para que o Senhor Ele possa completar a obra dele no seu coração, em nome de Jesus. Permita que hoje Jesus Cristo seja um Cristo vivo poderosamente no seu coração, em nome de Jesus. Mais uma vez eu convido, se você ainda não aceitou, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não aceitou Jesus, aceite Cristo, procure uma igreja, procure um pastor, ore com ele, peça oração por ele. Peça para estar mais próximo dos servos do Senhor, para que a luz de Deus brilhe na sua vida nesta manhã maravilhosa, porque Cristo está vivo e Ele vai habitar no seu coração em nome de Jesus. Se você tem Cristo, mas você ainda está com o coração entristecido, volte o seu coração para Cristo. Não faça como os discípulos e os seguidores de Jesus fez naquele domingo. Volte o seu coração para Cristo. Acredite, confie no Senhor, porque Ele vai restaurar a sua esperança e com certeza quando Ele restaurar vai trazer paz e alegria para o seu coração em nome de Jesus. Viva Cristo também. Não peço somente para aquele que não é cristão aceitar Jesus, eu peço para o cristão aceitar Jesus. Porque muitos estão longe dos caminhos de Deus. Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer restaurar a nossa esperança, mas para isso a gente precisa acreditar. E eu quero convidar você nesta manhã a fazer uma oração comigo e pedir para que o Senhor Ele venha habitar no seu lar e que hoje possa ser um dia especial na sua vida e que você possa viver um Cristo vivo. Em nome de Jesus.
Pai amado, Pai querido, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor amado, nesta manhã maravilhosa, Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor amado, por Jesus Cristo. Eu sou grato a Ti, Senhor amado, pelo Messias que foi enviado, Pai amado, e trouxe libertação, trouxe verdade, trouxe um caminho e trouxe vida, Senhor amado, para os nossos corações, Pai. Obrigado, Pai. Somos gratos, Pai querido, porque nós temos um Cristo vivo, Pai. E nós temos um Cristo que produz esperança em nosso coração, mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas crises, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha nos ajudar. O Senhor venha estender as suas mãos sobre nós, Pai. E o Senhor venha habitar, Senhor amado, em nossas vidas, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor amado, habitar em nosso coração nesta manhã, Pai. E que a Tua graça, o Teu amor, Senhor amado, possa acompanhar a nossa vida. Arranca do nosso coração todo o misticismo. Arranca do nosso coração toda a incredulidade, Pai. Arranca do nosso coração, Pai querido, toda a dúvida, Pai. Arranca do nosso coração toda a tolice, Pai. Para que em nome de Jesus possamos ter sabedoria, Pai. E comunhão com o Teu Espírito Santo. E que possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo cada dia mais, Pai. E que o Senhor nos conduza, Senhor amado, à Tua vontade, Pai. E que possamos viver no centro da Tua vontade. E que cada ensinamento de Cristo ele possa crescer neste momento de crise em nosso coração. Que possamos viver um Cristo verdadeiro. Que possamos estar com Cristo. Que possamos andar com o Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça e a Tua presença possa se permanecer forte em nossa vida, em todo momento, não somente nessa crise, mas todo momento, até o dia que possamos encontrar contigo, Pai. É o que eu peço nessa oração, te louvando e te exaltando, no precioso nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.